Galadriel, a Senhora da Floresta Dourada de Lothlórien, era a mais poderosa entre os Elfos da Terra-média na Terceira Era. Ela era uma das líderes dos Noldor que partiram das Terras Imortais em desafio aos Valar, e ela foi a última entre eles a permanecer na Terra-média. Galadriel rejeitou a chance de pegar um anel e exigir poder para si, e por fim ela pôde retornar para o oeste. O pai de Galadriel era Finarfin, e sua mãe era Eärwen. Na grande jornada para as Terras Imortais, o pai de Finarfin, Finvi, liderou os Elfos conhecidos como Noldor e o pai de Eärwen, Olvi, tornou-se o líder dos Teleri. Galadriel nasceu nas Terras Imortais por volta do ano 1362 da Era das Árvores, antes da Primeira Era começar. Ela possuía 4 irmãos mais velhos, Finrod, Orodred, Angrod e Aegnor. Como era costumeiro entre os Elfos das Terras Imortais, em seu nascimento Galadriel recebeu um nome de seu pai e outro de sua mãe. O nome dado por seu pai era Artanis, significando mulher nobre, e o nome dado por sua mãe era Nerven, significando donzela-homem. O nome materno era geralmente escolhido com um discernimento do tipo de pessoa que a criança se tornaria. Galadriel cresceu até 1,93 metros de altura, extraordinariamente alta para uma elfa, e ela era forte e atlética. É dito que Galadriel se tornou a maior dos Noldor, exceto talvez por seu tio Fëanor, o criador das Silmarils. Galadriel era muito sábia. Enquanto vivia nas Terras Imortais, ela aprendeu muito com Yavanna, a Vala-Dûs das coisas em crescimento, e Auli, o mestre dos ofícios. Galadriel possuía muito discernimento sobre a mente de outras pessoas e ela era bastante compreensiva e piedosa, mas também era orgulhosa e determinada. O sinistro inimigo Morgoth matou o avô de Galadriel, Finvi, e roubou as Silmarils, e Fëanor fez um juramento de recuperá-las a qualquer custo. Ele perseguiu Morgoth até a Terra-média em desafio à vontade dos Valar, e muitos dos Noldor o seguiram. Galadriel não proferiu o juramento de Fëanor, mas ela muito desejava ver as terras distantes e governar um domínio próprio, e então ela se uniu à fuga dos Noldor para a Terra-média. Galadriel era incrivelmente bela. Seu cabelo era de um magnífico dourado com toques de prata, e parecia brilhar com a luz das 2 árvores de Valinor. É dito que Fëanor pediu uma mecha do cabelo de Galadriel, mas ela recusou. Talvez Fëanor estivesse inspirado pelo cabelo de Galadriel quando ele capturou a luz das 2 árvores nas Silmarils. Fëanor conduziu os Noldor até Alqualond na costa das Terras Imortais para pegar os barcos dos Teleri, os elfos que moravam à beira do mar, governados pelo avô de Galadriel, Olvi. Quando os Teleri recusaram, Fëanor e muitos de seus seguidores tomaram os barcos à força e mataram vários Teleri. Galadriel não participou do fratricídio, e é possível que ela tenha tentado impedir Fëanor em vão. Não haviam barcos suficientes para levar todos os Noldor para a Terra-média, então Fëanor secretamente partiu com seus parentes e seguidores mais próximos, abandonando aqueles que ele pensava serem desleais a ele. Entre aqueles deixados para trás estava Galadriel e seus irmãos, e seu tio Fingolfin. Galadriel era muito orgulhosa para voltar atrás e pedir o perdão dos Valar, e ela ainda era movida pelo desejo de chegar à Terra-média e estabelecer seu próprio reino. Galadriel, Finrod e Fingolfin lideraram seu povo através de Elcarache, o gelo atritante que formava uma perigosa rota através do mar no longínquo norte. A jornada foi árdua e muitos elfos pereceram, mas aqueles que sobreviveram tornaram-se mais fortes e audazes pela provação. Eles chegaram a Beleriand, na parte noroeste da Terra-média, no início do 1º ano da Primeira Era. Galadriel estabeleceu-se em Doria, o domínio oculto onde Thingol residia com sua esposa Melia e sua filha Lúthien. Thingol era irmão do avô de Galadriel, Olvi. Galadriel apaixonou-se por Celeborn, um príncipe de Doria que era parente de Thingol. Galadriel e Celeborn casaram-se e viveram em Doria durante grande parte da Primeira Era, apesar de Galadriel às vezes visitar seu irmão Finrod em seu domínio, Nargothrond. Galadriel se tornou amiga próxima de Melian,
uma maia que decidirá permanecer na Terra-média e aprendeu muito sobre a história e conhecimento da mesma com Melian. Ela disse a Melian que os Noldor haviam vindo à Terra-média para recuperar as Silmarils roubadas por Morgoth. Ele se recusou a falar sobre o fratricídio, ou sobre a traição de Fëanor, mas Thingol mais tarde descobriu a história toda por meio do irmão de Galadriel, Angrod. Thingol ficou irritado e pediu que os irmãos de Galadriel deixassem Doria, apesar de eles serem inocentes do fratricídio. Galadriel foi permitida ficar. A Guerra das Gemas para recuperar as Silmarils continuou por toda a Primeira Era. Todos os 4 irmãos de Galadriel foram mortos. Após Morgoth ser derrotado na Guerra da Ira e o final da Primeira Era, os Valar perdoaram os Noldor. Muitos deles retornaram para as Terras Imortais, mas Galadriel permaneceu na Terra-média com Celeborn. De acordo com uma história, Galadriel recusou o perdão dos Valar por orgulho. No início da Segunda Era é dito que eles cruzaram as Montanhas Azuis em direção a Eriado. Galadriel e Celeborn devem ter se estabelecido por algum tempo por volta das margens do Lago Vesperturvo, ao norte da terra que mais tarde seria o Condado. A filha de Galadriel, Celebrian, deve ter nascido por volta desse período. Galadriel logo tornou-se consciente de que um mal estava agindo no leste da Terra-média, apesar de ela não saber que era o tenente de Morgoth, Sauron. Ela sentia que era seu dever frustrar o poder maligno de qualquer maneira que pudesse. Então, por volta do ano 700 da Segunda Era, Galadriel e Celeborn começaram a se mover para o leste com muitos de seus seguidores. Eles se estabeleceram na região de Eregion, que se situava aos pés das Montanhas Sombrias, próximo ao grande domínio anão de Khazad-dûm. Eles se tornaram amigos dos anões e comercializavam com eles. Enquanto viveu em Eregion, Galadriel se familiarizou com a floresta de Lothlórien que se localizava do outro lado das Montanhas Sombrias. Lothlórien era habitada por elfos da floresta, que haviam se desviado da grande jornada para as Terras Imortais há muito tempo atrás. Por volta do ano 1200 Sauron veio a Eregion disfarçado. Ele declarou ser um emissário dos Valar e nomeou-se Anatar, Senhor dos Presentes. Celebrimbor e outros elfos artífices foram enganados por Sauron e ele lhes ensinou novas artes em segredo, aparentemente sem o conhecimento de Galadriel. É dito que ela não confiou nele, e ainda não é claro o motivo pelo qual ela permitiu que ele permanecesse em Eregion. Os ferreiros élficos começaram a forjar os Anéis de Poder por volta de 1500. Mas Sauron criou um anel para governar os demais, e os elfos perceberam que eles haviam sido enganados. Em 1693 é dito que Celebrimbor consultou-se com Galadriel sobre o que fazer com os 3 anéis élficos, que haviam sido feitos sem a ajuda de Sauron. Eles eram incapazes de se obrigar a destruir os anéis, então Galadriel advertiu Celebrimbor de que os 3 anéis deveriam ser escondidos e nunca serem usados enquanto Sauron possuísse um. A Galadriel foi dado Nenya, o Anel da Água, por volta dessa época. Sauron iniciou uma guerra contra os Elfos. Celeborn liderou um exército em um ataque contra as forças invasoras. Elrond veio ao auxílio de Celeborn, mas o contingente deles era muito pouco e eles foram rechaçados. Eregion foi destruída por Sauron em 1697 e o grande artífice Celebrimbor foi morto. Galadriel e Celeborn viveram em Lothlórien por pouco tempo após a queda de Eregion, mas eles não se tornaram os governantes da floresta. Galadriel e Celeborn deixaram Lothlórien e possivelmente foram viver em Valfenda por algum tempo. Elrond, o senhor de Valfenda, apaixonou-se pela filha deles, Celebrian, com a qual teria 3 filhos. Na Terceira Era, Galadriel tornou-se consciente de que o mal estava novamente crescendo na Terra-média. Por volta de 1100 descobriu-se que um poder maligno conhecido como Necromante havia construído uma fortaleza em Dol Guldur. Em 1980 a ameaça a Lothlórien aumentou, quando Balrog despertou em Khazad-dûm. No ano seguinte, Nimrodel fugiu de Lothlórien e Amrod a seguiu. Mais tarde ambos pereceram no mar.
O povo de Lothlórien ficou sem um líder, então Celeborn e Galadriel retornaram e se tornaram senhor e senhora de Lórien em 1981. Galadriel possuía um jardim em um vale próximo ao seu lar em Caragaladon, e lá ela mantinha seu espelho. O espelho de Galadriel era uma pia prateada em um pedestal que Galadriel preenchia com água de uma fonte que corria através do vale. Galadriel podia acomodar o espelho para mostrar certas imagens, e o espelho também poderia mostrar imagens por conta própria do passado, do presente e de possíveis futuros. Galadriel continuou a manter vigilância constante contra Sauron e ela combateu com ele em pensamento. Ela podia perceber seus propósitos, especialmente a respeito dos Elfos, mas sua mente estava fechada para ele. Galadriel percebeu que Lothlórien estava em uma posição estratégica para evitar que as forças de Sauron atravessassem o Anduin, e ela defendia suas margens com o poder de seu anel, Nenya. Em dezembro de 3018 os netos de Galadriel vieram a Lórien. Eles reportaram que um anel havia sido levado a Valfenda por um hobbit chamado Frodo Bolseiro, que havia se voluntariado a levar o anel até a Montanha da Perdição e destruí-lo. A Sociedade do Anel veio a Lothlórien em janeiro de 3019. Então Frodo ofereceu um anel a Galadriel. Galadriel há muito tempo refletia sobre o que ela poderia realizar caso viesse a possuir o anel. Mas ela havia se tornado mais sábia durante sua residência na Terra-média, e conseguiu rejeitar a tentação do anel, pois ela compreendeu que, apesar de ter boas intenções, ela acabaria por se tornar uma tirana no fim. Galadriel sabia que o tempo dos Elfos na Terra-média havia chegado ao fim, e que a Era dos Homens estava começando. Ela abandonou seu orgulho e os sonhos de poder e domínio que a trouxeram à Terra-média e aceitou seu destino. Após um anel ser destruído e o domínio de Sauron cair, Celeborn liderou suas forças atravessando o rio, e tomou Dol Guldur. Galadriel derrubou as muralhas da fortaleza e a Floresta das Trevas ficou livre do mal. Antes de Galadriel e Celeborn se despedirem de Elrond e Gandalf, eles se sentaram juntos e relembraram sobre seu tempo na Terra-média, que agora estava chegando ao fim. Eles podiam se comunicar telepaticamente entre si, sem necessidade de falar. Então Galadriel e Celeborn cruzaram o passo do Chifre Vermelho e retornaram ao seu lar em Lothlórien. Lá eles viveram juntos por apenas mais 2 anos. Em 3021 Galadriel e Celeborn partiram. Ele decidiu permanecer na Terra-média por mais algum tempo, mas o tempo de Galadriel na Terra-média havia acabado. Se Galadriel foi banida pelos Valar ou se ela recusou o perdão dos Valar por orgulho, ela acabou sendo redimida da mesma forma, por ter recusado um anel e por sua longa oposição a Sauron. Não havia mais nenhum impedimento ao seu retorno às Terras Imortais e por fim ela estava pronta para retornar ao seu lar. Galadriel juntou-se a Elrond e eles encontraram Frodo no condado. Como Galadriel esperava, Frodo ganhou a permissão de navegar com eles para o oeste. Eles viajaram para os Portos Cinzentos onde Gandalf aguardava, e em 29 de setembro de 3021, os portadores dos anéis embarcaram em um navio que os levaria através do mar até as Terras Imortais. Lá Galadriel encontrou-se novamente com sua mãe e seu pai, e com sua filha Celebrian, e após algum tempo seu marido Celeborn reencontrou-a lá. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar o like e se inscreverem no canal para não perderem os próximos vídeos.